Olá, eu sou Michel Alcoforado e estamos começando aqui mais um Causcast. Você já sabe, esse é o espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, em parceria com o UOL Tab. Por aqui, a cada 2 semanas, a gente se reúne, pira as ideias, frita o cabeção sobre antropologia, comportamento, consumo e outras cositas más. Se a sua mente é inquieta, você está no lugar certo. Você já sabe, já deve saber, lê no jornal, lê no Twitter, lê no Facebook e no Instagram, no Raio que o Parta, que a tal da semana, a famosa Semana de Arte de 1922, em 2022, completa 100 anos. Para muitos especialistas, há agora um grande debate se é bom, se não é bom, se é isso, se não é isso, mas de uma maneira geral é um grande consenso no Brasil de que essa semana, esses 4 dias, onde o Teatro Municipal de São Paulo parou para pensar o que era o Brasil, ou pensar o que nos fazia brasileiro, impactou, de certa forma, toda a história cultural desse país, tanto em termos estéticos, quanto a literatura, quanto a maneira como a gente se vê e a maneira como a gente se comporta. E a pergunta que fica é: que Brasil é esse que nós criamos e que Brasil é esse que convive, apesar de todos os dilemas da contemporaneidade? Não vou entrar nesse debate sozinho, vocês já sabem. Eu faço isso sempre muito bem acompanhado de Marina Roale, que é head de pesquisa lá do Grupo Consumoteca. Ela tá de volta, voltou. Tiago Faria, que sabe tudo sobre tudo e mais um pouco. E se Semana de Arte de 22 é bom, certamente o Tiago sabe muita coisa sobre isso e vai nos ajudar. E Carmela Moraes, que é Consumer Insights aqui do Grupo Consumoteca, agora embarcou conosco nessa trupe. Marina, teve algum momento na tua vida que você parou e falou assim, putz, eu me sinto brasileira nesse momento? Nossa, eu acho que a gente se sente, acho que eu me sinto mais brasileira. Acaba que é inevitável a comparação, né? Quando a gente vai pra fora e a gente vai observando melhor certos hábitos, certo jeito de ser, que deixa mais na cara, né? Ou a forma como as pessoas identificam um brasileiro, né? O nosso jeito de ser e de falar. E nas conquistas do esporte, eu acho que é onde a gente ainda consegue ter algum orgulhinho ali de falar, nossa, eu sou mesmo brasileira. Porque tá cada vez mais difícil, né? Tiago Faria, que no Instagram, nas redes sociais e na vida nos mostra que é bom ser brasileiro, é bom viver nesse lugar, falar essa língua, escutar essa música. Que hora que você se sente mais brasileiro, hein? Ai, Michel, eu acho que ser brasileiro é essa mistura de amor e ódio, cara. Eu acho que tem um paradoxo dado nessa ideia de nação, né? Porque eu vejo o Brasil como um projeto muito bem sucedido, de uma truculência coronelista e desigual, mas, por outro lado, com forças populares de resistências a partir da ideia de brasilidade mítica na dimensão da nossa riqueza cultural, que é tão deslumbrante. Ser brasileiro para mim é de um lado essa tristeza institucional e por outro lado de uma poesia comovente, assim. Então acho que ser brasileiro, eu me sinto brasileiro quando eu transito nessa trincheira do Brasil oficial com o Brasil popular, que ora ataca a gente e ora dá uma acalantada. Carmela, você, ao contrário de nós três aqui, está fora desse eixo mais tradicionalmente visto como brasileiro, né? Quando a gente pensa, sei lá, no Brasil, eu até vi nesses dias aí, não sei quem, já não lembro mais, dizendo que, acho que se eu não me engano foi Caetano, que o Rio é o Brasil, São Paulo é o mundo e a Bahia é a Bahia. Então, quando a gente pensa no Brasil, tem um padrãozinho ali estereotipado, óbvio, que nos mostra que quer ser brasileiro. Se eu estar um pouco nesse lugar, meio fora desse lugar, porque você tem uma experiência mais do sul do Brasil, mora em Porto Alegre. Com essa outra experiência, com essa outra bagagem, quando é que você fala, putz, apesar dos pesares, sou brasileira? Pois é, eu tava justamente pensando sobre isso, assim. Eu acho que aqui a gente tem referências bem diferentes, né, do que é brasilidade, mas eu acho que justamente essa não definição do que é o Brasil, de ter uma palavra específica aí do que é o Brasil, é o que mais é onde mais eu me sinto brasileira, assim, é nessa mistura mesmo de coisas. Eu aqui no extremo sul, quando vou lá pro norte, pro nordeste, parece que realmente eu tô indo para um outro país, né? O sotaque muda, as palavras mudam, a comida muda, tudo muda. E eu acho que esse starter pack aí do que é o Brasil é muito difícil da gente definir, né? Eu acho que quando a gente pensa em alguns países, sei lá,
Itália, Japão, a gente consegue aí ter um pacotinho de imagens e palavras que representam esses países. E eu acho que o Brasil é praticamente impossível, né? Tem que montar um PPT inteiro aí para a gente conseguir se definir. Mas eu acho que é isso que é o mais legal, assim. Eu acho que é nisso que eu me encontro, né? Nessa discussão se é biscoito ou se é bolacha, se é aipim, se é mandioca ou se é macaxeira. Eu acho que é isso que nos define, assim. O não conseguir se definir, o não encontrar uma palavra, não ter uma referência. Eu acho que é isso aí que é onde eu mais me encontro como brasileira. E, Carmela, acho que isso que você fala tem muito relação de uma coisa que a gente faz, até do Michel perguntar, quando é que você se sente brasileiro? Eu lembro de uma pesquisa que a gente fez há um tempinho, a gente perguntava para as pessoas, né, o melhor e o pior do Brasil e do brasileiro, e as pessoas sempre falam que o melhor e o pior do Brasil é o brasileiro, né? A gente tem essa coisa aí super paradoxal, como o Thiago falou, e eu acho que tem uma coisa que faz a gente se sentir brasileiro, que é quando a gente olha um negócio que é muito louco, mas que você entende porque você é brasileiro e você dá aquela sensação assim, nossa, o brasileiro tem que ser estudado. A gente sempre vê algum fenômeno na internet, em qualquer lugar, alguma coisa acontecendo e alguém fala, meu Deus, o brasileiro tem que ser estudado. E isso é o que a gente faz, né? Eu costumo brincar que esse é o nosso trabalho, assim, entender esses porquês ali que só a gente consegue achar sentido dentro da nossa cultura. Diante dessas transformações, né, e dessa pluralidade gigantesca que vocês trouxeram aí no relato de vocês, é interessante a gente notar que nos últimos anos o Brasil meio que não se reconhece mais no espelho. Há uma completa perda das narrativas antigas que nos sustentavam. Boa parte delas, né, são reflexo dos ensinamentos da Semana de 22 ou do trabalho desses artistas, poetas, pensadores, pintores e por aí vai, foram fazendo nas semanas ou nos anos depois desse período importante na história do Brasil, que acabaram ajudando a gente a entender o que era esse ser brasileiro e o lado positivo ou o lado negativo de ser brasileiro. Nesse movimento todo, o que acontece é que essas narrativas que já se sustentam há quase 100 anos, né, que criam a ideia do que é fazer parte desse país, criam a ideia de que noção de história a gente tem, criam a ideia do que nos une, que cimento é esse que nos faz se sentir parte dessa comunidade, nós fomos observando que boa parte dessas narrativas foram sendo questionadas ao longo da última década de maneira geral. E aí a questão que fica muito clara é, olha, o próprio senso do que é ser brasileiro, ou a própria noção de Brasil está em plena transformação. E você sabe que quando tem mudança ou transformação, a gente para tudo para dar nome aos bois. O boi... Nome aos bois. Marina Roale, qual é o nome do boi de hoje, hein? Olha, Michel, o boi de hoje é a autofagia. O negócio tá profundo aqui, tá? Porque como a gente é usado, a gente tá fazendo aqui uma referência, né, a um pouco dos conceitos que foram debatidos nessa famosa Semana de 22, onde o autofagismo, ele remete a essa ideia de digestão, de um filtro, né? E aí quando a gente fala do auto aí com fagia, a gente tá falando de uma autodigestão que o brasileiro precisa fazer cotidianamente para se entender nesse país, né? É como se a gente precisasse usar filtros aqui dentro da nossa realidade para a gente entender o que esse Brasil realmente é, né? O Brasil, ele não é raso e claro, né? Ele não é direto ali, olha, toma aqui a fórmula do bolo, esse aqui é o Brasil. Inclusive, a gente tem muito briefing de cliente que fala, olha, me explica o Brasil. E que é um to-do list, né? E que é um PPT em tópicos ali com um desenho que te explique, olha, norte, nordeste, sul, sudeste. E a gente é muito mais complexo que isso. O próprio brasileiro precisa todo o tempo filtrar, digerir o que está acontecendo aqui dentro. É interessante porque o conceito de autofagia que você traz, ele é um pouco uma contraposição ao conceito de antropofagia que estava posto desde o Manifesto Antropófago, lá que o Oswald de Andrade fez naquele momento ali, naquela década de 20, se eu não me engano, é daqueles anos ali, né? Que consolidou, de certa forma, a maneira como os brasileiros pensam o Brasil. O que esses autores daquele tempo defendiam de um jeito muito claro era que o nosso papel, o jeito brasileiro, o que o Brasil tinha a oferecer para o mundo, tanto em termos das artes, quanto em termos culturais, como do movimento, e na construção da nossa história, da nossa singularidade no mundo, era uma capacidade gigantesca de consumir, né, fontes, né, o conhecimento de outras partes, dos grandes centros,
em geral a Europa, nesse momento, sobretudo, mas anos depois, também dos Estados Unidos, e engolir esse negócio, digerir e vomitar isso de um jeito brasileiro, né? Então, o famoso aforismo do Manifesto Antropófago do Oswald, que era to be or not to be, numa brincadeira muito clara com o aforismo do Hamlet, do Shakespeare, to be or not to be, dava um pouco do tom dessa capacidade que nós tínhamos que ter, ou que nos era inerente, essencial quase, de digerir aquilo que era produzido fora e abrasileirar no momento que esse tipo de comportamento ou esse tipo de pensamento adentrava as fronteiras nacionais. O que você coloca muito bem com esse negócio da autofagia é que parece que o Brasil de 2021 ele tenta também se autofagocitar, né? Ele tenta também olhar para dentro e ressignificar a todo momento a sua própria história, as suas próprias manifestações culturais ou o seu próprio centro, o seu próprio núcleo. Como se nós não precisássemos só olhar para fora para digerir e inventar o Brasil, mas olhar para dentro mesmo e começar a inventar esse negócio. Nesse balaio todo, a gente foi conversar com uma escritora, ativista transfeminista e assessora para a cultura da diversidade na escola e cultura de Porto Iracema das Artes, lá no Ceará, a Helena Vieiras, que estuda bem e pensa muito bem esse brasileiro ou essa brasilidade a partir dessas novas lupas. A gente bateu um papo com ela sobre o que era esse novo Brasil. Olha só o que ela trouxe para a gente. Então, os símbolos nacionais, eles estão hoje apropriados, mas eles podem ainda ser disputados, não é? Nós vimos, por exemplo, quando da campanha do petróleo é nosso, nos anos 40, nos anos 50, nós vimos o uso dos símbolos nacionais como forma de disputar e de manutenção da soberania. O que nós temos hoje, pelo grupo que se apropria dos símbolos nacionais, é a destituição da soberania inerente a esses símbolos, ou da destituição das soberanias que estes símbolos deveriam ou têm representado ao longo de sua história, né? Quando, por exemplo, na semana de 22, fazem um manifesto antropofágico, né, o que nós temos é justamente a consolidação de uma ideia. É preciso fazer uma arte que seja brasileira, mas que essa arte brasileira ela é uma arte macunaímica, no sentido de que ela também é uma arte que se faz a partir de uma série de pedaços de outros povos que compõem a nossa cultura, que compõem um certo cosmopolitismo brasileiro, né? E aí, então, eu acho que nós vivemos hoje um momento em que esses símbolos nacionais são apropriados por certos setores da sociedade e que que outros setores acabam por rejeitar, né? Mas nós temos o desafio de disputá-los. É preciso disputar esses símbolos nacionais, não por amor à pátria, não por amor à nação, mas por entender que estes símbolos não significam nada em si mesmos, que eles podem significar outras coisas. É muito rico isso que a Helena traz, né? Porque é justamente através do autofagismo que a gente pode aí recuperar e ressignificar alguns símbolos brasileiros. Muita coisa aí foi misturada e gerou um certo estranhamento coletivo com algo que deveria ser de todo mundo, né? Existem aí muitas referências e contradições aqui de dentro que merecem ser revistas para nos ajudar a encontrar o Brasil de verdade. Assim como aconteceu lá na semana de 22, quando a gente olhou para a cultura do outro, né, e tirou isso de lição, o que tinha de melhor, né, a gente precisa fazer isso agora, então, com a nossa própria cultura. E, Carmela, ela toca num ponto aí, né, que é essa coisa da gente pode a todo momento disputar sobre símbolos, né, que sejam de fato algo que tem cara da nossa nação. E aí, para a gente pensar sobre essa história de disputa de símbolos, né? Isso é uma batalha que a gente vem atualizando dentro da nossa cultura. E acho que vale a gente pontuar aqui alguns marcos, né? Se a gente fosse reconstruir uma linha cronológica de algumas viradas de chave dentro dessa ideia do que é ser brasileiro e do que se tinha de um conceito de brasilidade, é importante para a gente entender e compreender hoje como olhar para esse movimento 100 anos depois, né? Então, a gente pode pensar aqui em 4 eras, assim, 4 movimentos principais.
O primeiro, a gente pode considerar lá por volta de 1920, que é quando a gente de fato começou a pensar o que é brasilidade, né? Quando a gente inventa a ideia de um brasileiro. Até então, óbvio, o Brasil já existia, mas não tinha uma preocupação do que era genuinamente brasileiro, né? O legal era aparecer com o de fora, com os nossos colonizadores, né? Com os países que passavam por aqui, parecer a França, parecer Portugal, parecer qualquer coisa de fora. Então, esse era o barato, né? Se a gente olhar para o início da arquitetura, de tudo que disseminou antes desse momento, era isso. Mas a partir de então tem um interesse em se inventar um brasileiro, né? E já que a gente não estava ali vivendo guerra, alguma coisa que naturalmente dava input ali para disseminar esse sentimento, a gente tinha que olhar ali para nossa cultura, ver produtos, ver símbolos, ver signos que a gente conseguiria criar pertencimento, né? Criar essa ideia de uma nação. E aí que nasce essa ideia bonita de Brasil que a gente conhece hoje, que até hoje repercute lá fora, né? Quando a gente fala, sou brasileiro, e alguém imagina alguém alegre que dança samba e que fala de Carmen Miranda, né? Tem uma coisa ali meio que quase de um bom selvagem, bom vivant, que a gente tem até hoje, né? Se a gente parar para pensar, é aí que a gente começa a se legitimar, é como se o branding, assim, né? O branding da ideia de Brasil começa aí como um país do carnaval, da festa, do futebol, de um povo acolhedor que pode estar sofrendo, mas a gente está sempre com um sorriso no rosto, né? Que era a imagem de um gringo que vinha para cá, né? E era o que ele contava quando ia lá para fora e ficava surpreso com o povo daqui. E aí, só por volta lá dos anos 80, né, que a gente tem uma massificação maior da televisão, de uma mídia mais autoral nossa, que a gente começa não só a pensar num Brasil único, porque até então o Brasil era isso, era futebol, era samba, era carnaval, não importa de que onde você era, tinha vendia-se essa imagem, né? Não estou falando aqui que o Brasil era, mas o que se vendia, o que se construía no senso comum. E dos anos 80 ali em diante, a gente tem um Brasil mais fragmentado. É quando a gente começa a entender que o Brasil do Nordeste, ele não é igual ao do Sul, que não é igual do Sudeste, e a gente fala de um Brasil ali por regiões, a gente começa a falar um pouco mais de folclore e um pouco mais de identidade regional. E a gente começa a ver artistas ali, né, muito simbólicos de uma região ou de outra, às vezes até de uma maneira muito caricata, mas era algo que funcionava ali naquele tempo. Já ali pelos anos de 2014, 13, de certa forma, a gente começa a observar que esse caldo mais idílico, né, essa visão mais nostálgica, mais harmoniosa do que era o Brasil, começa a entornar, né? A gente vai entrar num negócio que muitos vão chamar de era do confronto, que foi justamente esse momento onde a gente perde grande parte das narrativas e gente de todo tipo começam a questionar os símbolos e os rituais que, de certa forma, nos conectavam a essa ideia de comunidade. E aí inaugura uma série de novas possibilidades da gente pensar quem a gente é. Questiona-se a harmonia racial, o dilema da desigualdade entra de verdade dentro do debate público, um apartheid social que estrutura boa parte das relações por aqui começa a ser também um ponto básico desse movimento, né, de questionar isso, ou de defender que isso se acabe, né? Então, essa ideia harmoniosa do Brasil, ela foi se desmoronando muito fortemente por conta da importância dos movimentos sociais que ganharam força e começaram a entrar com muita gana dentro desse embate para tentar redefinir ou para tentar, pelo menos, pôr na mesa outras narrativas do que era o Brasil, mais pautadas, né, chamando a atenção para o discurso da desigualdade, como já falei, da violência e do preconceito. Essa fase foi importante para a história desse entendimento, dessa brasilidade, porque possibilitou que a gente tivesse tirado ali debaixo do tapete um bocado de poeira, um bocado de sujeira que 500 anos de história estavam se esforçando para que nós esquecêssemos, né? Que a gente deixasse de lado. Então esse é um momento onde a gente começa a ver que aquilo que a gente tinha aprendido dentro de casa ou ao longo da nossa história, que era ser brasileiro, vai pelo ralo. E aí o pessoal fica meio perdido, né? Dizendo, olha, se eu não sou aquilo que a gente disse que era, o que a gente é? Então, momentos tensos. Aliás, Michel, é justamente essa era do confronto que traz pra gente novos valores para o cenário global, né? Onde a gente começa a conectar o Brasil fortemente com essas questões globais do mundo. Mas acho que esse momento também cria muitos atritos entre alguns valores que a gente tinha aqui dentro. A gente começa a olhar para a cultura alheia com outros olhos, né? Menosprezando um pouco a nossa própria cultura.
que é o famoso do que chamamos do complexo de vira-lata, né? O outro é melhor, o outro é mais bonito. Então, acho que a partir disso a gente começa a ter muitas percepções do que é o Brasil colidindo com o próprio Brasil, né? Com as N versões e os N paradoxos que ele apresenta. E, gente, a era do confronto gerou um cansaço enorme, né? Apesar de ter sido aí extremamente importante todas essas discussões e descobertas, foi um grande caos coletivo, né? Todo mundo ficou exausto. E justamente por esse excesso de exaustão coletiva que o autofagismo aparece como uma saída aí para nos ajudar e também nos orientar a reencontrar um Brasil que faz mais sentido para todos nós. O autofagismo nos permite uma pausa em tanta discussão sem propósito que, no fim das contas, não chega muito a lugar nenhum. A gente ficou muito tempo dando murro em ponta de faca e isso cansa, né? Faz a gente ter até um pouco de preguiça do debate, da discussão. Mas com esse novo olhar que propõe que a gente estabeleça, de certa forma, um filtro, a gente então sai da era do confronto e entra agora aí na era da negociação. Pois é, Carmela, e eu acho que essa era da negociação, acho que vale a gente pontuar aqui muito como uma aposta nossa e uma leitura do que a gente vai entendendo, do que a gente vem pesquisando, quando a gente entende movimentos aí tipicamente brasileiros, e trazendo essa leitura do quão esse confronto foi necessário, né? Porque vocês estão falando aí, o confronto ele é cansativo, porque é o momento em que o próprio Brasil ele vai entrando em conflito consigo mesmo, né? Não é mais sobre disputar lá fora com o que é brasileiro, mas você vê a gente aqui dentro entrando em briga, entrando em cancelamento, esse momento que a gente vê um monte de treta na internet, mas isso foi também muito necessário, porque foi o momento em que uma série de vozes que foram por muito tempo silenciadas puderam falar o seu lado da história, né? E aí você começa a ter uma série de versões. É o primeiro momento em que a gente pode redebater ali, rediscutir o que nos foi contado sobre o descobrimento do Brasil desde a escola, né? Todo mundo tinha aquele livrinho de ciências sociais, de uma narrativa, de um herói branco, colonizador, né? Dos índios, muito caracterizados de uma maneira totalmente estereotipada. As regiões do Brasil colocadas de maneiras totalmente estereotipadas. Então, falar de confronto é falar de repensar estereótipo, é falar de quebrar barreira. Dá cansaço, né? Porque desconstruir qualquer coisa é muito cansativo. E aí, quando a gente fala de era de negociação, é justamente apontar uma luz e um caminho de que é possível construir pontes. Mesmo quando a gente se descobre super diferente, mesmo quando você busca por dar direito a todo mundo contar a tua versão da história, né? E às vezes muitas marcas, entidades, enfim, todo mundo quando vai estudar Brasil hoje fica, meu Deus, vai ser tudo polarizado para sempre, eu vou estar ou de um lado, eu vou estar de outro, vai ser sempre briga, e não. Dentro dessas diferenças todas, existem vários fenômenos aí comportamentais que mostram que a gente se conecta ainda, né? Tem momentos que a gente tem uma brasilidade ali que ela ainda se faz muito presente, não importa de onde eu venho. Então, negociar isso. No fundo, o que todo mundo quer no Brasil de hoje, seja a marca, seja cidadão, seja a pessoa, é conseguir negociar. É conseguir pegar todos esses símbolos aí que a gente vê, que a própria Helena fala, e ressignificar para que eles ainda façam sentido. Um exemplo claro, para não ficar falando aqui de modo muito intangível, é só a gente pensar no último Big Brother, né? Que foi esse grande Big Brother de 2021, da Juliette, que ele tem uma narrativa muito interessante, né? A gente tinha um grupinho nesse Big Brother do confronto, e aí tô pensando aqui muito nos participantes dentro do jogo, tá? Não vou acusar ninguém de confronto, mas tinha um grupo que jogava fazendo confronto, tinha um grupinho lá dentro que era super neutro, e tinha um grupo que negociava, né? Que estava o tempo inteiro ali ressignificando o sentido das coisas. E a Juliette estava nesse grupinho. Então, e ela foi um fenômeno nacional que, né, a gente pode dizer que uniu o Brasil de novo. A gente tinha ali todos os lados da polarização. A gente tinha Neymar e Bruna Marquezine de novo torcendo por alguém no Brasil, sabe? Porque, se vocês lembram bem daquela edição, teve um negócio que foi uma primeira edição que trouxeram ali uma equidade racial, né? Então, muita gente até criticou se não foi pensado num confronto proposital que a edição tinha provocado. A gente tinha algumas participantes icônicas, como a Lumena, que ficou muito associada à ideia da mulher ativista militante e rotulada como muitas vezes agressiva pela forma como ela
ela falava, né, por ela trazer uma série de nomenclaturas ali da militância LGBTQIA+, no Brasil, enfim, por tudo que ela trazia uma discussão densa, que era super relevante, mas que acabou prejudicando ela no jogo. Então, quando a gente pensa num Brasil mainstream, esse jeito dela trazer ali ainda gera confronto, né? Ainda tinha dificuldade de ser assimilado. Por outro lado, quando a gente olhava participantes muito soft, lá no estilo Carla Dias, o povo também não curtia, porque era neutra demais, fugia dos embates, sabe, tava ali tudo bem, tudo tanto faz, vamos perdoar todo mundo, eu tô do lado dos seres humanos que importam. Isso também não funciona, né? Você fica muito descolado com a realidade. E quando a gente pensa em participantes como Gil do Vigor, Camila De Lucas e Juliette, a gente tá falando de pessoas que debatiam pra caramba, que estavam em confrontos centrais dentro da casa, mas não estavam ali no lacrar pelo lacrar. Conseguiam criar pontes, né? Conseguiam trazer temas densos fazendo a gente rir, né? O Gil do Vigor, ele conseguia pegar a imagem do homem nordestino, desconstruindo a imagem do homem nordestino como o cara do cangaço, do cara que não é letrado, porque ele era um cara super inteligente, intelectual, mas que também ele era um cara da família, religioso, mas que também falava da cachorrada e era LGBTQIA+. Então, atualizar esses símbolos do que é Brasil, sabe? Sair daquele estereótipo. Então, acho que a gente foi entendendo que, óbvio, está dando um exemplo aqui de Big Brother, mas isso ilustra muito bem como é possível ainda você ressignificar as coisas no Brasil de hoje. E me parece que nessa edição atual do Big Brother, a galera tá fugindo de negociar. E é por isso que o programa tá sendo visto como tão flopado. Eu acho que o povo tá até com saudade da Lumena nessa edição, porque o Brasil, ele é feito de confronto, a gente quer debater, a gente quer pensar sobre, a gente quer ver quem tá certo, e tá todo mundo fugindo disso nessa edição. Isso não é Brasil. Brasil não é feito de neutralidade, sabe? Isso explica muito por que tá todo mundo tão preocupado aí com esse BBB. E é curioso você falando isso, né, Mar? Que eu lembro que em 21, logo no começo do ano, o Michel fez uma aula de antropologia para falar especificamente do BBB. E nessa aula ele apostava que quem ia ganhar a edição era justamente uma pessoa que conseguia dar conta de exercer esse papel de negociação. E ele apostou no Gil ou na Juliette. Porque Pai Michel. Porque a Juliette também traz alguns pontos importantes de negociação, como você falava, né? Dessa mulher nordestina, trabalhadora, mas ao mesmo tempo empoderada. Então ela comunha muitos traços ali frente a uma mulher, do que se imagina de uma mulher de traços de progressismo e de empoderamento. Então acho que eles poderiam ser o meio termo que a gente está buscando nessa nova fase, né? E Michel acertou essa aposta. Olha, esse ano tá mais difícil, hein? Porque a facilidade pra gente inventar quem vai ganhar o BBB ali depende da identificação de qual narrativa está se construindo. Esse ano eles não são nem capazes de fazer isso. Mas eu acho que tem uma coisa que parece com o Brasil também desse ano de 2022, é quase um Brasil que tenta se redimir, né, dos tropeços dos últimos anos. Das escolhas erradas na política, da maneira como lidou com a pandemia, e dos absurdos, né, que a gente teve que aceitar para poder chegar até onde a gente chegou. Então, me parece que esse ano eu acho que quem for capaz de se colar nessa coisa, olha, já fui ruim e estou tentando melhorar, porque errar é humano e estou bem melhor agora, acho que vai levar. E não sei o que Carmela, que entende muito mais do que eu desse negócio, acha. Pois é, dentro disso que tu falou agora, eu fico até com medo do Arthur Aguiar se encaixar nesse perfil, né? Eu também. Porque eu não queria que ele ganhasse, ele... não, mas ele tá nesse quadro. Eu também não queria que ele ganhasse, mas olha, pelo que o Michel disse aí, ele está tentando se encaixar. Ele e a mulher dele aqui fora estão tentando encaixar ele nesse perfil. Olha, eu não sou mais sensitiva nem nada. Eu acho que é bem arriscado a gente chutar alguém aí. Mas, pensando aí a partir dessa loja de negociação, por mais que a Marina aí também tenha falado que ninguém entrou muito dentro disso, eu acredito e torço também, de certa forma, que quem leva o prêmio ou menos vai chegar perto dele é a Alina. Não sei o que vocês acham, mas acho que, assim, entre todos os participantes, talvez ela seja a que mais transite aí nesse lugar de negociação, né? Ela é uma travesti que traz a visibilidade, né, nacional para toda essa galera aí dela, e ela fala sobre isso, ela levanta essa bandeira com orgulho,
mas ao mesmo tempo ela não faz alumeno, né? Ela não aponta o dedo, não reprime quem ainda não tem um entendimento sobre isso, né? Acho que ela acaba sabendo se colocar, se posicionar sem ofender o outro, né? Então, e também sem querer contar vantagem em cima da bandeira dela. Mesmo quando ela é ofendida, ela tem uma preocupação muito grande de gerar quase esse ensinamento de maneira pedagógica, né? E não de maneira impositiva. O que não estou dizendo que um é melhor do que o outro, não. Então, como você tem certeza que você pensa do mesmo jeito, né? Todos os jeitos são válidos para a gente avançar nessas questões. Mas a maneira como a Lumena trazia, né, no passado, esse debate é muito diferente da maneira como a Alina traz, né? A Alina tá dando um show de negociação, eu concordo com a Carmela, assim, não sabemos como o jogo vai criar situações ali, mas eu acho que ela consegue botar a gente em confronto com um Brasil que foi silenciado por muito tempo, sem deixar que isso seja a pauta principal dela. Ela não fica ali nesse lugar dessa militância o tempo inteiro, mas o fato dela estar ali, né, ela vai... E ela podia se recusar a ter esse lado pedagógico, né? Seria todo o direito dela não querer ter esse lado quando alguém vem com alguma dose de intolerância. Tem uma série de intolerâncias disfarçadas desse BBB, mas ela vem ali com toda a paciência que ela não precisava, mas acho que ela tá sendo uma grande jogadora. Olha, eu discordo. Mas pelo que vocês falaram, me parece... Você discorda? Eu discordo de vocês que eu acho que a Alina ganharia o BBB 21. O 22, acho que ela não vai ganhar. Acho que quem vai ganhar vai ser esse que é capaz, ou essa que seja capaz de mostrar que, olha, apesar de tudo, eu sou bem melhor do que vocês acharam que eu fosse, né? Do que vocês achavam que eu era. É o hétero top repaginado, né, o Arthur? Eu acho que é a redenção do hétero top. Pode ser o hétero top repaginado, podia ser a Nayara 17 Agrogirl, né? Preocupada com as questões do mundo e amiga da Alina, né? E aceitando a diversidade. Você tinha ali um pacote de opções, né? Você podia ter, sei lá, né, o herdeiro de um grande grupo de comunicação preocupado com as questões dos outros, né? Sabendo o que é fiéis, sabendo que R$150 num tênis é caro pra cacete pra maior parte do Brasil. Você podia, eu não sei, né? Mas do jeito que as coisas estão indo aí, eu não sei. Mas voltando aqui, o que é interessante é que essa autofagia, ela tem um jeito ali de funcionar que é quase na esteira, né, dos ensinamentos da Semana de Arte de 22, só que ela muda um pouco o enfoque. É óbvio que o Brasil, dentro de um mundo cada vez mais globalizado, está conectado e recebendo e trocando influências com todas as partes do mundo, mas me parece que esse grande dilema de 2022 e desse mundo, desse Brasil 100 anos depois, é olhar para dentro e ver como a gente vai conseguir conversar com gente que a gente, depois da era do confronto, se deu conta que não valia muito a pena conversar porque não tinha muito diálogo. Esse papel, né, de reconstrução dessas pontes, onde muitas das vezes foi preciso içar muros para você conseguir colocar e marcar sua posição, pelo visto, vai ser um dos grandes dilemas desse ano. O ano de 2022 promete ser tão intenso quanto a semana de 22 foi no século passado. Tem eleição, tem um bagulhada, tem Brasil fervilhando, e eu tenho certeza que a gente vai encontrar um caminho aí tão potente quanto foi há 100 anos atrás. Pois é, Michel, e eu acho que mais do que nunca a gente precisa mesmo passar por um novo filtro, né? Depois desses últimos anos de confronto. Me parece que, ao contrário de muitos países, definir uma identidade cultural única para o Brasil é um desafio muito grande, né? Justamente porque a gente é um país muito amplo em todos os sentidos. Então, de cima a baixo, a gente tem subculturas dentro de subculturas. A nossa identidade nunca vai ser idêntica em todos os lugares ou regiões. Então, acho que depois de ouvir tudo isso que a gente falou, fica muito claro que esse conceito que a gente traz do autofagismo é o caminho para a gente se encontrar enquanto brasileiros, né? Eu sou um brasileiro de um jeito e você é de outro, e tá tudo bem. E me parece que uma parcela já está começando a entender isso. Só que a gente precisa digerir essa informação numa perspectiva coletiva. Não existe mais um tipo de brasileiro, existe muitos tipos e todos são válidos e todos expressam a brasilidade a partir da sua ótica.
Então acho que a gente precisa fazer um grande filtro e atualizar esse Brasil de 22, porque surgiram sim muitas versões que não representam a nossa história durante essa era do confronto que a gente vem narrando. Boa! Chegou a hora da gente sair daqui do episódio cheio de indicação para ampliar ainda mais o nosso repertório e ficar com a cabeça ainda mais borbulhada, mais mexida. Joga na roda. Marina Roale, tem dicas? Tens? Que tens? Olha, Michel, hoje eu vou falar aqui. Eu tinha pensado primeiro numa coisa que era mas tá flopada, que é na novela Um Lugar ao Sol, mas eu vou mencionar aqui só porque eu vi essa novela, eu não consegui acabar toda, ela não tá bem de audiência, né? Mas eu dei uma acompanhada em alguns capítulos pela Globoplay e me pareceu uma novela que quase acertou, porque eles tentaram ir muito nessa de ressignificar o Brasil, com uma velha história dos irmãos gêmeos separados na maternidade, mas cheio de dedo na ferida do que é Brasil. Só que ela foi pro confronto demais. A novela não é leve. Ela é confronto atrás de confronto. É tipo conversar com a Lumena. E aí o público brasileiro não gosta, né? Se tivesse um núcleo um pouquinho mais cômico, eu acho que a novela teria ido para um lugar super dessa autofagia que a gente tanto fala. E aí pensei num outro fenômeno aqui que tá super bombado na literatura brasileira, que é a Carla Madeira, né? Que acho que ela tá a segunda... Tudo é Rio, né? Tudo é Rio. A segunda autora aí mais vendida no Brasil, né? E a gente voltar a valorizar. E eu acho que ela faz muito bem essa narrativa que ela traz, sem dar spoilers aqui, né? Ela faz um livro viral, que, né, é um fenômeno aí das redes, todo mundo que lê fica, meu Deus, você tem que ler isso. Eu acho que ela brinca muito com os signos de um velho Brasil na roupagem do Brasil novo da negociação. Né? Aquela história de entender a moralidade da prostituta no Brasil ainda se faz presente, mas vai ressignificando ali e vai atualizando pra gente um monte de símbolos. Eu acho um livro bem, bem interessante para pensar esse movimento. Tiago Faria, que trazes? Michel, eu vou sugerir hoje um espetáculo, mas que eu acho que é um manifesto, que é o Brasileirinho da Betânia. Eu acho esse espetáculo uma obra-prima, que é um pensamento sobre o Brasil e sobre essa ideia de brasilidade a partir de uma pluralidade cultural, né? É um trabalho que parte lá das Baquianas brasileiras, com o texto do Mário de Andrade, onde o Ferreira Goulart lê que ele se atenta que o seringueiro do norte é tão brasileiro quanto ele, e vai até o Arnaldo Antunes no final do espetáculo, explorando as desigualdades contemporâneas, dizendo que a gente não quer só comida. Acho que a Betânia se coloca ali como uma intérprete dessas leituras de Brasil e das manifestações múltiplas, e traz um resgate de um Brasil muito afetivo, muito profundo, e que está muito vivo, né? Quando a gente viaja para esses recônditos do interior, mas que anda esquecido, e acho bonito lembrar. Muito bonito. No outro dia eu vi uma entrevista com a Mônica Salmaço, dizendo que se o mundo fosse acabar e a gente tivesse a chance de mandar para o espaço cada nação, né, algo daquele país que representasse o que a gente é, o Brasil devia mandar um CD desse Brasileirinho da Betânia, porque é suco de Brasil, né? E do melhor Brasil. Do Brasil que a gente tem que levar. Carmela Moraes, que trazes? Então, Michel, vou assumir aqui meu lugar de pop e vou trazer hoje 2 vídeos num canal do YouTube que eu adoro, que é o Diva Depressão. Eles têm uma série de vídeos aí que fazem um compilado de coisas que falam muito sobre o jeitinho brasileiro, mas com esse olhar aí de youtuber, né? Da galera da internet, tirando muito sarro, né? Da nossa própria cara, que eu acho que é uma característica também muito nossa. Um dos vídeos é os grandes clássicos da decoração brasileira, que mostra aí objetos, itens para casa que realmente são grandes clássicos da cultura popular. Assim. Então, tem a roupinha do botijão de gás de crochê, tem o filtro de barro, tem a jarra de abacaxi da Dona Nenê. Então, assim, são objetos que eu tenho certeza aí que não vai ter um ouvinte que não vai se identificar com pelo menos um deles.
E tem um outro que eu acho que acaba complementando esse, que é gambiarras que só tem no Brasil, que também acho que é uma coisa totalmente característica nossa. Então fala sobre esse nosso jeitinho aí de dar um jeito para solucionar qualquer tipo de desafio, né? Então colocando o prego ali na tira arrebentada do chinelo. É muito bom, é divertido, e principalmente porque acho que todo mundo reconhece aí, de alguma forma, todas essas coisas, a gente se identifica facilmente com isso. A gente já se deparou aí em algum momento da nossa vida com esses itens, né? Do sul ao norte, o rico ao pobre, de alguma forma já viu isso. Então, acho que são 2 vídeos aí que nos representam e contam bastante aí sobre a cultura popular do Brasil. A minha dica, como sempre, é um livro. A Gênese Andrade, que é professora da FAAP, doutora pela Unicamp, fez tudo o que precisa fazer e uma grande pesquisadora da Semana de Arte de 22, organizou um livro com 29 ensaios inéditos de pessoas do quilate de José Miguel Wisnik, Lília Schwartz, Valnice Nogueira Galvão, Regina Teixeira e mais uma pá de gente pensando que modernismo foi esse que a Semana de 22 inaugurou e que modernismos foram esses que surgiram. Se depois, e nesse cabinho aí, né, desse movimento. Então, o livro se chama Modernismos, de 1922 a 2022. É um convite à reflexão, eu acho, de um cuidado muito grande e um trabalho fenomenal para a gente pensar as grandes disputas que há em torno dessa semana até hoje, né? A Folha de São Paulo, nos domingos, na Ilustríssima, tem feito também um debate super interessante, né? Hoje há ali uma disputa entre a visão do Rui Castro, que é contra esse endeusamento da Semana de 22, e outros olhares mais positivos, como do José Wisnik mesmo, e outros tantos. Eu acho que vale a pena acompanhar o debate, porque na troca de ideias a gente sempre tem a aprender pra caramba. Vambora pro encerramento, hein? Capô, estamos nos despedindo. A gente vai ficando por aqui com mais uma edição do Causcast. Lembrando que esse podcast maravilhoso é uma produção do Grupo Consumoteca com o UOL Tab. Comandado, vocês sabem, do lado de lá, pela Olivia Fraga e pela Juliana Carpanês. E do lado de cá, tem uma participação maravilhosa de Estela Seixas, Fernanda Nascimento. O roteiro é da Bruna Capasso e a edição é do maravilhoso Wesley Xavier. Eu vou me despedindo aqui dos meus amigos de nave. Tiago, beijo, feliz de ter você aqui. Beijo, caóticos. Carmela Moraes, tchau, tchau. Beijo, caóticos, até a próxima. Marina Roale voltou pós-aniversário, hein? Sem inferno astral. Voltei. Inteira e mais velha, mas voltei. Tchau, caóticos, até a próxima. Eu não posso me despedir desse episódio sem mandar um beijo todo especial, gigantesco, para Helena Vieira, que nas redes sociais é @helena.vieiras. Você sabe digitar lá e mergulha no conteúdo, hein? Helena tem livro, Helena sabe tudo, Helena já deu entrevista. Helena é diva nessa reflexão sobre o que é o Brasil. E eu deixo aqui um beijo para vocês também, pedindo que todos se cuidem, porque já não vai ter carnaval mesmo, é bom você sossegar um pouco em casa, porque o Omicron tá aí, né? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.